tanta informação, só é possível o emprego da voz passiva de verbos que sejam transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Por uma simples razão, aquele elemento que é o objeto direto na voz ativa vai se transformar em agente da voz passiva. Se ele for preposicionado, como são os objetos indiretos, eu não terei a possibilidade do sujeito na voz passiva. Então, só posso fazer voz passiva de verbos que sejam transitivos diretos ou, quanto muito, diretos e indiretos, porque é o objeto direto que vai se tornar o sujeito da voz passiva. Veja um exemplo aí. A declaração da parte foi registrada pelo escrivão. O verbo registrar é um verbo transitivo direto. Veja o outro exemplo. Os prêmios foram outorgados aos vencedores pelo presidente da associação. Outorgados por alguém. Na sequência dos termos da oração da língua portuguesa, nós temos um grupo de termos que são chamados acessórios. Acessório, a própria palavra está dizendo, são aqueles que acrescentam uma informação a mais, apresentam uma qualidade ou ainda servem até para enfeitar a oração. Esses termos são classificados de várias formas. Nós vamos ter, por exemplo, o adjunto chamado adnominal. É um termo da oração representado ou por um adjetivo ou por uma expressão que modifique o substantivo e ele aparece em qualquer função que esteja, este termo que ele modifica, esteja aparecendo na oração. Eles vão funcionar, portanto, como adjuntos adnominais, isto é, eles estarão sempre próximos do nome, do substantivo e muitas vezes do pronome. Veja quem pode funcionar como adjunto adnominal. Os adjetivos. Por exemplo, eu tenho substantivo homem, inteligente. Inteligente é um adjetivo, adjunto adnominal de homem. Homem bom, bom, a mesma coisa. Locuções adjetivas que podem expressar diferentes ideias também funcionam como adjuntos adnominais. Às vezes, eu tenho locuções adjetivas que nos dão a ideia de posse. Por exemplo, casa de Paulo, quer dizer, a casa pertence a Paulo. Ou então uma ideia de origem, água da fonte, a água que provém da fonte. Ou então uma ideia de matéria, pulseira de prata, feita deste material. Uma ideia de restrição, canários do sítio. Pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos também funcionam como adjuntos adnominais. Por exemplo, meu livro, meu é um pronome possessivo, este caderno é um pronome demonstrativo, nenhum lápis é um indefinido, aquela paisagem é um demonstrativo, cada semana, que livro você leu, todos eles vão funcionar como adjuntos adnominais. Os numerais também têm essa função. Eles acompanham o substantivo. 3 casas, 1 lápis, vai funcionar, portanto, como um adjunto adnominal. Outro termo que é acessório da oração é o adjunto adverbial. Veja, a própria nomenclatura nos auxilia, porque ele vai estar junto do verbo. Por isto, adjunto adverbial. É aquele termo, portanto, da oração expresso por um advérbio ou por uma locução adverbial, que pode referir-se não só ao verbo, mas a outro adjetivo ou ainda a um outro advérbio. O adjunto adverbial exprime várias circunstâncias possíveis. Nós temos alguns tipos de circunstâncias que podemos exemplificar. Por exemplo, eu tenho uma circunstância de assunto. O professor dissertava sobre geografia. Sobre geografia é um adjunto adverbial de assunto. Eu tenho, por exemplo, uma causa. A fulano tremia de medo. Esse de medo é um adjunto adverbial de causa. De companhia, por exemplo, dançava com Maria. Com Maria é um adjunto adverbial de companhia. Eu tenho de concessão. Saíram apesar da chuva. Apesar da chuva é um adjunto adverbial. De condição, por exemplo, só sairão com a minha licença. Ou então, não sairão sem a minha licença. Posso ter um adjunto adverbial de dúvida? Talvez
aprenda a lição. Esse talvez, né, indica esta dúvida, essa condição de dúvida. Eu posso ter um adjunto adverbial de fim, preparou-se para o passeio. Para o passeio é o adjunto adverbial. Pode ser de instrumento, abriu a porta com a chave. Com a chave é o adjunto adverbial de instrumento. Pode ser de intensidade, escreve muito bem. Muito bem é a intensidade. Pode ser de lugar, moro na cidade. Na cidade é adjunto adverbial de lugar. Ou vou ao museu, ou saiu de casa. Posso ter ainda adjuntos adverbiais de modo, fala bem, saiu às pressas. De tempo, por exemplo, amanhã viajarão. Posso ter ainda de afirmação o sim, eles virão. Esse sim é um adjunto adverbial de afirmação. Pode ser de negação. Não responderam às perguntas feitas. Encerrando os termos acessórios da oração, falta-nos o aposto, que é aquela expressão de natureza substantiva ou pronominal que vai se referir a um outro termo, a uma outra expressão de natureza também substantiva ou pronominal, para melhor explicá-la ou servir-lhe até de resumo. Veja no exemplo. Este livro foi escrito por Machado de Assis. Uma das maiores glórias da literatura brasileira, entre vírgulas, é o nosso aposto, que está explicando, dando uma ideia ou trazendo informações a mais sobre um termo anterior. Veja um novo exemplo. Para Gofredo da Silva Teles Júnior, eminente jurista está dando uma qualificação para o termo anterior e é o nosso aposto. Continuando o exemplo, para Gofredo da Silva Teles Júnior, eminente jurista, a personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa, logo é objeto do direito. Encerrando os termos da oração, existe o que nós chamamos de vocativo, que é uma expressão de natureza exclamativa, através da qual nós chamamos ou colocamos em evidência a pessoa a quem nos dirigimos. Por exemplo, quando nós dizemos, José, vem cá, José é o nosso vocativo. Ou então, sabei, caros doutores, que tal situação não pode perdurar. Caros doutores é o nosso vocativo. Com isso, encerramos os termos da oração da língua portuguesa. Até a próxima.